Boa tarde, amigos e amigos aí da internet, do Facebook, do YouTube. Hoje é dia 2 de 11 de 2025, dia dos finados, né? O povo comemora hoje dia dos finados, né? Dia dos finados é todos os dias, né? Todo dia alguém nasce, alguém morre, então todos os dias é dia dos finados, né? Também dia dos vivos, graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez nesta tarde com alegria, com coração agradecido a Deus por mais uma semana de vida. Estamos aqui de volta e quero me encontrar com cada um de vocês de domingo passado que entraram aí, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a todos vocês aí que estão compartilhando no Store, no Facebook, no YouTube, você que está mandando para o teu pai, para tua mãe, para tua família, a esposa mandando para o marido mandando para a esposa. Com toda certeza vocês estão amontoando brasas vivas de bênção na vida de cada um de vocês, tá? Muito obrigado de coração. E peço sempre a vocês aí, vão entrando aí, vão compartilhando, viu? Eu cumprimento todos os irmãos do Brasil e do mundo inteiro. Pastor Elton ali da Bahia, missionário Elias Venâncio ali de Chimoio, África, Moçambique, pastor Nelson Modo também, pastor Mauro Cardoso de Arapongas, pastor Vicente de Palmas, pastor Jonas de Goiânia, irmão José Ailon de Planalmira, pastor Mauro também ali de Anápolis, pastor o evangelista irmão Mauro também ali de Hortolândia, pastor Donizete de Americana, pastor José do Lari de Campo Largo, Deus abençoe o irmão Francisco, pastor Francisco Mesquita também de Curitiba, pastor João Bispo de Santa Maria, Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe ricamente cada um de vocês, né? Cumprimento minha irmã Rosa que está aqui com a gente aqui, assistindo a live, minha esposa que está aqui também, né? Cumprimento a Maria ali de Curitiba, Carlos Guerra, com a família também, prima Naide, um abraço, Deus abençoe a prima Naide, a tia Cida, o tio Jorge, a Isa, o Panquinho ali de Lins também, que Deus possa vos abençoar, viu? Irmã Dinar, irmão Valdomiro, todos vocês aí em família, prima Neiva ali de Laranjeiras também, São Paulo, prima Geni de Arara, Deus abençoa, a prima Maria ali também de Santo André, né? Que Deus ilumine cada um de vocês, a Laura Lascos, também o Kleber, a Kelly, que Deus ilumine todos vocês, viu? Todos vocês aí em família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandar um abraço para o pastor Adriano ali de Mandaguari, meu sobrinho, a Luzia da Boa Vista também, tá? Que Deus possa vos abençoar a cada um de vocês. Irmã Diná, né? Irmão Valdomiro de Catanduva, os pastores e os ministros, né? Maurinda de Goiôerê, Deus abençoe também, Maurinda. Forte abraço para a senhora, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Reginaldo ali de Anápolis, forte abraço, Reginaldo, viu? Raimundo Nonato ali de Silvanópolis, Tocantins. Todos vocês aí, os amigos aí de Silvanópolis, que Deus possa abençoar, viu? O povo dos Né ali também. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, os irmãos ali de Redenção, Pará, e de todas também, os irmãos ali de toda a parte ali do Pará e do mundo inteiro. Que Deus possa vos abençoar, viu? Cumprimento minhas duas irmãs ali da Espanha também, a Lindaura e a Lourdinha, Francisco de Portugal, os irmãos dos Estados Unidos, tá? Muito obrigado de coração a cada um de vocês que estão sempre entrando aí, gente, compartilhando, viu? Muito obrigado de todo o meu coração. Irmão Natanael de Ponta Grossa, viu? Deus abençoa. Irmãos aí de Campo Largo, né? Do ministério aí do pastor José do Lari, tá? Que Deus abençoe. Os irmãos ali também, irmão José de Souza, irmão Daniel, ali de Curitiba, né? Os irmãos preciosos ali também, viu? Estão ali no ministério do pastor Francisco Mesquita, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Muito obrigado, de coração mesmo, eu agradeço sempre a cada um de vocês aí, meus irmãos, tá? A gente vai orando uns pelos outros, né? E as bênçãos, ela vai acontecendo, né? Quero mandar um abraço pro Hélio ali de Mandaguari também. Um abraço, forte abraço, viu? Que Deus te abençoe ricamente por estar sempre aí, né?
entrando aí, compartilhando, tá? Muito obrigado de coração. Vamos já então ler aqui o Salmo 19, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor, para que a gente faz uma live um pouco bem rápida, né? Que não fique muito tempo aqui, né? Então vamos ler o Salmo 19 aqui, que é uma oração de abertura, né? Para que a gente possa já entrar na palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Boa tarde, Isa. Forte abraço, minha tia. Que Deus te abençoe. Receba a unção do Espírito Santo aí no teu coração. Que Deus te abençoe por estar aí, viu? Entre aí, gente. Vão compartilhando, viu? Peço a cada um de vocês que vão compartilhando aí. Forte abraço, pastor João Bispo. Deus abençoe o senhor aí, a família, a igreja aí, todos os irmãos aí, viu? Um forte abraço de todo o coração mesmo. Deus abençoe por estar aí, viu? E Deus abençoe os irmãos de Franca também, de todas as partes do Brasil e do mundo inteiro, né? Então, eu quero mandar um abraço ao irmão Elias, também ali de Silvanópolis, Tocantins, né? Irmão Elias, Deus abençoe. Elias Cantídio. Forte abraço, irmão Elias. Deus abençoe, viu? É isso aí, gente. Então vamos já ler a palavra do Senhor hoje, já aqui nesta tarde, né? Para que a gente não passe do horário, né? Tá? Então vamos ler aqui Isaías 9, né? Versículo 1 aqui, Isaías 9, versículo 1, né? Para que a gente possa falar sobre o que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, diz assim, lá está falando, né, o advento e o poder do Messias. O advento e o poder do Messias. Diz assim, Isaías, capítulo 9, versículo 1, diz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vamos repetir então, Isaías 9,
capítulo 9, versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região à sombra da morte, a luz raiou. Amado Deus e Pai, só temos que agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que ilumine, Pai, e abençoe a leitura da palavra do Senhor nesta tarde. Nós sabemos, Pai, que enquanto nós vivemos nesse corpo, nós estamos sujeitos a cair, Pai, aos deslizes desta vida. Sabemos que enquanto nós vivemos nesta carne, a gente cai, Pai, mas o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Por isso eu me retiro, Pai, com qualquer pensamento que seja do eu deste corpo, esta carcaça chamada Hermínio. Eu sei que eu tenho um novo nome lá na glória, Pai. Os entendidos sabem disso. Mas eu me entrego, Pai, completamente ao Senhor nesta tarde, e que seja o Senhor falando a palavra do Senhor, e que através, Pai, da unção, Pai Santo, desta pregação, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão lutando em favor da vida, que possam vencer, aquele que precisa de um emprego, aquela pessoa que tem uma questão na justiça, não importa qual seja o seu problema, mas a gente conhece a história do juiz ali Níquel, que aquela mulher pedia todos os dias para aquele juiz que fizesse justiça para ela. De tanto ela falar, um dia ele falou: essa mulher está me molestando tanto, eu vou fazer justiça por ela. Então a gente sabe, Pai, que a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor. Então, se você busca a Deus com fidelidade no teu coração, Deus ele não esquece de mim e de nenhum dos filhos seus nesta terra, Pai. Então, o Senhor é o dono da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a palavra do Senhor, Pai. E que esses pedidos possam chegar, Pai, no trono da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o dono da tua palavra. Amém. Irmãos, vamos então repetir o versículo 2 de Isaías 9, para que nós vamos dar o tema sobre isso. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então nós vamos falar nesta tarde sobre o despertar de um cristão. Pastor José Dolari, forte abraço. Deus abençoe, pastor. Receba a unção do Espírito Santo nesta tarde, meu irmão. Deus abençoe. E Deus abençoe também o senhor grandemente, pastor. O senhor é um homem de Deus, eu não tenho dúvida disso. Obrigado por estar aí, viu? A gente sabe que a trombeta, ela está soando aí. O irmão é uma trombeta de Deus, que está essa voz do irmão aí, de cada filho, cada pastor, cada obreiro, cada evangelista, está ecoando aí nos 4 cantos do mundo. Deus abençoa por estar aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar, irmãos, sobre o despertar de um cristão. Então, se nós for notar esta leitura aqui está falando do advento do Messias. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele fala: eu vim, lá em São João 10, lá 10 está escrito: eu vim para que vós tenham vida e tenham com abundância. Então a gente sabe, irmão, que aquele povo, né? Olha, ele falou: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas esta luz, ela vai chegar no coração de quem? Por isso que nós estamos falando nesta tarde, irmão. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. A gente está falando sobre o despertar de um cristão. Porque os cristãos, irmão, eles sempre vão despertar. Mas aquele que está em iniquidade, irmão, em pecado, os ímpios, eles não vão se despertar. Não vai. Porque o Senhor Jesus disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada. Ela está alçando dos 4 cantos desta terra.
É por isso que nós estamos falando sobre o despertar de um cristão. Então a gente sabe, irmão, que aquele povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Mas quem que viu essa luz? Pastor José Dolari, quem que viu esta luz? Quem é? É o cristão, irmão. É o cristão. É por isso que nós estamos falando o despertar de um cristão. O despertar de um cristão. Porque, irmão, se não for um cristão, não desperta, irmão. Se não for um cristão, não desperta. E você vê que ali fala, ó, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mas essa luz, ela resplandece para quem? Aqueles que andam com Deus, aqueles que temem a Deus. Porque o incrédulo, irmão, você pode pregar para ele dia e noite, você pode pregar, vai pregando, mas se ele não vai aceitar. Então Jesus Cristo veio, Jesus falou, eu vim para que vós tenham vida e tenha com abundância. As pessoas, todo mundo conhece a palavra de Deus, as pessoas leem a Bíblia, tem Bíblia dentro de casa, lê as suas escrituras dentro de casa, mas as pessoas nunca entendem que quando Jesus, ele falou para Nicodemos, as pessoas nem sabem, irmão, o que é nascer de novo. As pessoas não sabem o que significa o nascer de novo, que é uma mudança de vida, é uma conversão. Isso é o despertar de um cristão, irmão. Tem muitas pessoas, irmão, que não aceitam Jesus por causa da dureza de coração. Agora veja bem, irmão, aquele povo ali, a Galiléia ali, daquele povo ali, ó. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Então Jesus veio, irmão, ele quebrou tudo o império da morte do diabo ali, ele quebrou tudo, ele derramou o sangue dele ali naquela cruz e acendeu os céus para os seus que vão despertar dele, para despertar cada cristão que vai se despertar dele. Só que as pessoas não aceitam, irmão. A pessoa ouve a palavra de Deus, ouve, fala, não, ó, hoje eu fui na igreja, nossa, hoje eu fui lá na igreja, eu fui abençoado, eu ouvi a palavra de Deus ali, eu ouvi o pastor fulano pregar, eu vi o evangelista pregar, também talvez eu ouvi até uma irmã pregar também, porque tem mulher que prega também, sabemos que cada um no lugar que Deus pôs. Hoje eu fui abençoado, nós fui lá na igreja hoje, eu recebi a unção ali, rapaz, estou cheio do Espírito Santo. Agora a pessoa tem que fazer, irmão, um exame de consciência. Você tem que examinar a tua própria vida, a sua vida que você está levando, irmão, se você realmente está alinhado com Deus, se você não está. Porque Jesus veio, ele pagou o preço. Ele veio, ele pagou o preço por mim, pagou por você. Pagou pelo senhor, pastor José Dolari. Pagou por mim. Pagou pelo senhor, pastor João Bispo. O senhor, pastor Donizete. O senhor, pastor Vicente. Pastor Edmar, pastor Edmilson. Pastor Iracildes. Pastor Luiz Mendes. Vocês são tudo homens de Deus. Mas por quê? Porque Jesus, irmão, pagou o preço por cada um de nós. Agora, quem que vê esta luz, irmão? Essa luz despertou, mas vai despertar no coração de quem? Dos escolhidos de Deus nesta terra. É por isso que nós estamos falando o despertar de um cristão. Porque se não for um cristão, não desperte, irmão. Missionário Elias, não é isso, missionário? Malaquias Vascos, pastor Nelson Modo, pastor Elton da Bahia. Veja aí, irmão, que tristeza que aconteceu no Rio de Janeiro.
O coração da gente dói. Tem tantas pessoas que morreram inocentes ali, policial, pessoas que morreram. Precisava daquilo, irmão. Eu acho que essas pessoas procuram Deus, irmão. A violência sai do coração das pessoas. Duro, irmão. É duro. Mãe chorando seus filhos. Mas quando a pessoa deixa Deus guiar a vida dele, irmão, não acontece isso. Porque aquele povo, irmão, que estava em trevas, viu uma grande luz. Lá em 1 João, lá, nós vamos passar lá em 1 João, lá, para você ver que está escrito lá. Em 1 João. É por isso que nós estamos falando, o despertar de um cristão. Aqueles que estavam sentados, irmão, a região, a sombra da morte, a luz despertou naquele povo. E é desta maneira também, irmão, porque todas as pessoas que estão andando sem Deus, estão caminhando, irmão, no vale da sombra da morte. Porque quem está sem Jesus está morto, irmão. Eu sempre falo nas lives minhas aqui que uma pessoa sem Deus é uma pessoa morta. Ele tem a vida do corpo, mas espiritualmente ele está morto, porque não tem Deus. A pessoa fala, aquela mensagem que o irmão Brana pregou, intitulado, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Vida. Você lê aquela mensagem, irmão, que você vai saber o que é vida. Vida é quando você tem Jesus. Porque se você não tem Jesus, você está morto. Você pode ter prazer nas coisas do mundo, irmão, mas o dia que você morrer, a tua própria alma vai levar você lá para as profundezas. Isso é vida. A palavra do Senhor diz, nós seríamos mais miseráveis se esperássemos somente nesta vida. Seríamos mais miseráveis se esperávamos só nesta vida. Porque há uma outra vida, irmão. E esta vida onde da qual nós estamos rumando para lá. Lá se encontra um Noé. Lá se encontra um Enoque. Lá se encontra um Abraão. Lá se encontra um Josué. Lá se encontra um Davi. E tantos convertidos do Senhor que está lá. É por isso que nós estamos falando, o despertar de um cristão. E um cristão, irmão, quando ele é predestinado, irmão, um cristão, quando ele é predestinado para entrar no reino dos céus, irmão, assim que ele ouve a palavra do Senhor, aquilo já toca naquele compartimento do coração dele, é onde ele abre o teu coração para Jesus, e ele desperta, e ela desperta. É por isso que nós estamos falando sobre o despertar de um cristão nesta tarde. A palavra é anunciada para o mundo inteiro, mas somente os escolhidos vão aceitar a palavra de Deus, irmão. Somente os escolhidos vão aceitar. Se não for escolhido, não vai aceitar, irmão. As pessoas vão rejeitar até o dia, irmão, que ele partir dessa terra, que vai partir para a condenação. Isso aí, irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que está falando, não sou eu. Eu sempre falo aqui, meu irmão e minha irmã, você não vai pensar que só por você ser uma pessoa boa nessa terra, você ser uma pessoa que não passa ninguém para trás, não anda com mentira, só isso aí não é suficiente não. Você tem que morrer para o pecado deste mundo. Você tem que nascer de novo. Jesus, ele falou para Nicodemos. Sempre nas minhas lives, eu falo aqui para cada um de vocês e vou continuar batendo nessa tecla até o dia que eu tiver vida nessa terra. Enquanto eu fazer as minhas lives aqui na terra, eu vou estar falando para cada um de vocês. Se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e não se converter desse pecado seu e não alinhar a tua vida com Deus, você não entra no reino dos céus. Você pode ir na igreja todo dia, você pode fazer o que você quiser. Você pode buscar Deus aonde você estiver, para mim não importa onde que seja. Eu sempre falo aqui, ó. Ninguém nunca vai ouvir
esse evangelista Hermínio aqui fala mal de religião nenhuma. Eu não falo. Você sabe por quê, irmão? A igreja somos nós. É eu e você. Jesus, ele não habita em construção, não. Ele habita em um coração. Tá? Por isso que eu falo, para mim não importa onde você esteja buscando Deus, não. Deus vai olhar, é o que está no teu coração. Nós sabemos, eu sempre falo aqui, ó, quando Deus, ele pediu para o profeta Samuel. Deus falou para Samuel: eu preciso de um rei em Israel. Você vai na casa de Jessé. Você vai na casa de Jessé e você vai ungir um dos seus filhos a rei. E Samuel foi. Deus instruiu o profeta Samuel o que ele tinha que fazer, e o profeta Samuel foi. Foi lá na casa de Jessé e foi chamando todos os filhos de Jessé, um atrás do outro. Mas quando o profeta Samuel viu, acho que se não me falha a memória, parece que é Eliabe o nome daquele filho ali de Jessé, não sei se é Eliabe, né? Mas eu sei que é um dos filhos de Jessé ali. Quando o profeta Samuel viu aquele homenzarrão bonito, de aparência ali, José falou, o profeta Samuel falou, tá na nossa frente aí. O profeta Samuel falou, o ungido está aí na nossa frente. Quando ele levantou a vasilha, irmão, para ungir ele, Deus falou, não é este. Então, irmão, por isso que eu falo, o despertar de um cristão, Deus está olhando, é o que está no teu coração. O profeta Samuel, irmão, ele sendo um profeta, ele viu aquele homenzarrão bonito, de aparência, e falou, o ungido está na nossa frente. O pai e a mãe dele, Jessé e a mãe dele, falou, esse aí é o nosso filho mais bonito, é esse aí que Deus vai ungir como rei. E não é assim, irmão. Deus, ele não olha a aparência. Ele está vendo que está no teu coração, irmão. Então, para mim, não importa que você esteja buscando Deus. Não me interessa. É por isso que eu falo, irmão. Se você está na igreja católica, Deus vai te despertar lá também. O que eu tenho contra a igreja católica? Nada. Eu ia na missa, irmão, eu ouvia a palavra, muitas vezes aqui em Marialva mesmo, eu ia na igreja direto. Nós era até amigo do padre naquele tempo. Eu até comunguei, fiz primeira comunhão com o padre aqui em Marialva. Porque um padre, irmão, ele está na igreja ali, ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai abrir a Bíblia, irmão. É como sempre quando nós falamos aqui, ó, nós abre a Bíblia aqui, nós falamos a nossa live aqui, nós falamos do irmão Brana. O irmão Brana foi um filho de Deus, um profeta de Deus nessa terra, porque Jesus falou, a quem vem a palavra de Deus são pequenos deuses. A palavra de Deus, ela vem ao profeta que é o evidente, e se você você segue a lei, os profetas, os apóstolos, você também é um pequeno profeta de Deus nessa terra. Você está entendendo? Então, irmão, Deus está olhando é o teu coração. Acabou. Chamaram todos os filhos de Jessé, para o fim ficou o último. O profeta Samuel perguntou, mas não tem mais outro? Jessé falou, eu tenho outro meu filho mais novo, coitadinho, mas ele é pequenininho, é um naniquinho, é um homem ranzinho, pequeno. Ele está lá cuidando das minhas ovelhas lá no campo. O profeta Samuel falou, manda chamar ele. Quando Davi chegou, irmão, Deus falou, esse aqui. Isaías 53:3, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que eu desejássemos. Não tinha prazer, não tinha, você olhava, você não via nada nele, mas ali estava o poder de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo estava ali. Então Deus olha, irmão, é o coração. Deus está olhando se você está despertando nele ou não. Por isso que nós estamos falando, o despertar de um cristão. Agora veja bem aqui, irmãos. É tão simples. É uma simplicidade, irmão, tão grande. Tão grande a simplicidade. Olha aqui que Jesus falou aqui, ó. Veja bem. O mundo da incredulidade vai sempre rejeitar a palavra de Deus. A revelação ela vem somente para os cristãos. Agora veja bem o que Jesus falou em São Mateus
São Mateus 11, versículo 28, 30. Olha que Jesus falou em São Mateus 11, versículo 28 ao 30. O que é, irmão? O despertar. Um cristão, irmão, ele é uma pessoa humilde. Jesus chama aqueles Zé Ninguém para que seja alguém na vida. Seja alguém na palavra dele. Deus trabalha com pessoas que o mundo, irmão, olha para essas pessoas e não dá nada por essas pessoas, irmãos. Veja aqui, ó. São Mateus 11, versículo 28. São Mateus 11, versículo 28. São Mateus 11, versículo 28. Veja o que Jesus falou. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maria Batista. Forte abraço, Maria. Deus te abençoe por estar aí, viu? Muito obrigado, minha querida, de coração, viu? Deus abençoe você, tua família aí. Deus te dê força aí, porque a gente sabe que as lutas que você tem é uma luta travada, minha irmã. Que Deus te abençoe. Tá vendo o que Jesus falou, irmão? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Você viu o que Jesus falou? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esses são os cristãos, irmão, os cristãos que vão se despertando na palavra do Senhor. Jesus, ele falou em várias partes da Bíblia, lá em Apocalipse, em várias partes, vai lá ouvir, onde o Espírito Santo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é eu e você, meu irmão e minha irmã. Você viu o que Jesus falou? Isso aqui é tremendo, irmão. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, o meu fardo é leve. Entre aí, gente, vamos compartilhando. Deus abençoe a Luzia Bergamin, minha esposa. Deus abençoe por estar aí também, viu? Todo o coração. Agora veja bem, irmãos, vamos chegar aqui agora. Aqui em São João 1. São João 1. Veja o que está escrito aqui, ó, em São João 1. É justamente, irmão, sobre isso que nós estamos falando nesta tarde. O Senhor Jesus Cristo veio e quebrou todo o império do diabo e acendeu o caminho dos céus para os cristãos. Foi isso que Jesus fez, irmão. Aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz veio e resplandeceu. Mas a luz, irmão, Jesus, ele só pode trabalhar num coração que se rende completamente a ele. Jesus, ele só pode trabalhar com uma pessoa que ama ele. Uma pessoa, irmão, que aceita ele. Você acha que Deus vai trabalhar numa pessoa que não quer nada com ele? Jesus, ele não vai querer nada com uma pessoa que não quer ele, irmão. Como que Jesus vai aceitar uma pessoa que não quer nada com ele? Ele não vai querer, irmão. Deus, ele não aceita ser dividido, irmão. Deus, ele vai dar atenção para quem ama ele, para quem busca ele, porque quem não está aí com Deus, você acha que Deus vai se preocupar com quem não está nem aí com ele, irmão? Embora ele intercede,
Porque às vezes você é um ímpio, você é um pecador, mas lá atrás de você tem uma mãe, tem um avô, tem um pai lá chorando, ajoelhado no chão, orando por você, pedindo a Deus. Muitas vezes você sofre um acidente de carro aí, bate um carro, aquele carro vira um monte de lata e você sai de lá ileso. Aí você fala, graças a Deus foi mais um livramento que Deus me deu. A pessoa vê uma tempestade, começa a clamar a Deus. Por que você não busca Deus nas horas de alegria? Você só chama por Deus nas horas difíceis. Gente, nós temos que chamar por Deus nas nossas horas de alegria, porque nas horas difíceis, nossas horas difíceis, Ele carrega a nossa cruz. Agora veja bem aqui, eu já quero entrar numa mensagem aqui para que não passe do horário. Mas veja aqui em São João 1 aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E se você não tem Deus, você não tem nada. Eu provo para você, qualquer um de vocês, meu irmão e meu. Se você está sem Jesus, você é um morto. Você não tem nada, você não tem nada. Você acha que é só nessa vida? Eu estou buscando a vida eterna, porque lá é eterno, lá não acaba nunca. E se você quer saber, cada cristão e cristã nessa terra que despertou na palavra do Senhor de coração, já passou da morte para a vida. Eu já morri para o pecado. Agora veja bem, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se você não tem Deus, irmão, Jesus, ele falou para Nicodemo, irmão, o que eu estou falando para você é a Bíblia. Isso é com você e Deus. Quando você estiver dando, o seu coração estiver dando as últimas batidas nesta terra, irmão. Deus, ele é tão misericordioso que a pessoa antes de morrer, ele dá uma saúde para a pessoa antes de morrer, para ver se as pessoas ainda aceitam ele antes de partir. Porque depois que for lá na sepultura, ninguém busca Deus lá. Como que um corpo morto vai buscar Deus? Como que um corpo morto vai buscar Deus? Não busca. E sem Ele, irmão, nada do que foi feito se fez. E se você não tiver na videira, você não tem vida. Jesus falou, aquele que não tiver em mim será lançado fora. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada e queimada. Então se Deus te plantou, irmão, você é um cristão, você despertou, Deus te plantou. E você está edificada na rocha. São Mateus 6, versículo 24. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. São João 5, 24. Agora lá em São Mateus 6, 24, lá está escrito: se você edificou a tua casa na rocha, se você edificou a tua casa na rocha, olha aqui, ó. Olha aqui, irmãos. Todo aquele que ouve a minha palavra, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra, compará-lo-ei ao homem prudente. Olha aqui, ó. É aqui mesmo, até perdi a leitura aqui, mas é aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ir buscar o reino de Deus, a tua justiça.
Eu só sei que lá está escrito, mas eu não achei aquele leitor, não, mas lá está escrito assim, ó. Todo aquele que ouve minha palavra, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou tua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, se você está edificado sobre a palavra do Senhor, irmão, você está edificado sobre a rocha, você não cai. Boa tarde, Carlos Eduardo Sanches. Obrigado de coração por estar aí. Que Deus te abençoe, viu? Tá? Então é isso, irmão. Tá? Então a gente vê aqui, ó, né, que o Senhor disse, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. São João 1, versículo 4. Ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você viu? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora, você vê lá que em São Mateus, lá em São Mateus 5, versículo 12, lá está escrito, vós sois a luz do mundo. Tá? Eu quero ler uma mensagem aqui, irmão, para que eu não passe do horário aqui. Tinha muitas coisas aqui para me ler aqui, ó. Agora, em seguida, aqui, ó, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, irmão, Deus enviou, ele tem evangelista, tem obreiros, tem pastores que estão levando a palavra dele. A luz está resplandecendo, irmão. Aonde que a luz de Deus vai resplandecer? Nas trevas, porque a palavra de Deus ela vai chegando no coração daqueles que ainda não se converteram. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você viu? É o despertar de um cristão, irmão. É o despertar de um cristão. Tá? Eu quero ler uma mensagem aqui do irmão Brano aqui, falando sobre isso aqui mesmo. Tá? Vamos ler aqui para vocês verem a unidade de um Deus em uma única igreja. A unidade de um Deus numa única igreja, irmão. Que a igreja é eu e você. É por isso que nós estamos falando do despertar de um cristão. Eu quero ser rápido, porque já estou encerrando minha live aqui. Agora veja aqui, ó. Mas quando Deus chega em um homem, é o despertar, irmão. É o despertar de um cristão. Mas quando Deus chega a um homem, ele chega em seu coração. E ele o deixa crer em coisas através do seu coração, através da fé, que seus olhos não veem, pois as escrituras dizem que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. Eu vejo Deus, irmão, através da minha fé. Eu vejo Deus num irmão, numa irmã que busca Ele. Eu vejo Deus numa pessoa que caminha com Ele. Eu vejo Deus na chuva, eu vejo Deus no vento. Vejo Deus na lua, eu vejo Deus no sol, eu vejo Deus nas nuvens. Eu vejo Deus nos trovões, vejo Deus nos relâmpagos. Eu vejo Deus no sussurrar de uma cachoeira. Eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus nas estrelas. Eu vejo Deus no vento. Eu vejo Deus caminhando comigo. Você viu, irmão? É por isso que ele está falando aqui, ó. Dizem que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. Você sabe? As escrituras dizem: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Mas há cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração humano há uma faculdade de pensamento. A nossa mente é um campo de batalha. Na nossa mente, no coração humano, há uma faculdade de pensamento. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar, onde não há nem mesmo uma célula. É aquele lugar do coração, onde o Espírito Santo ele mora e ele habita. Entra aí, gente, vamos participando aí.
Obrigado. Deus abençoe todos vocês e de todo o meu coração, viu? Então, irmão, nós temos um compartimento no coração que ali, irmão, ali é o único, ninguém sabe, ali somente Deus, irmão. Ali é o homem Deus, o homem em intimidade com Deus, aonde o Espírito Santo vem e ali ele faz morada. Aqueles, irmão, o despertar de um cristão se despertou e Deus está com ele, está com ela, com cada um desses seus filhos, e ali Deus ele vem, ele faz morada ali naquele compartimento. Ali é um lugar, irmão, que só Deus mora. Ali é um lugar, irmão, que o diabo não sabe. Porque o diabo, irmão, ele pode saber o que você está falando, mas o que você pensa ele não sabe. Ele não sabe, é por isso que Jesus falou, ó, você entra dentro do seu quarto, fecha o teu aposento. Aquele aposento que Jesus está falando não é a porta do teu quarto, irmão. É a porta, você fecha o teu coração, não precisa você falar em voz alta, porque Deus ele não é surdo. Porque o profeta fala, Deus, a Bíblia diz, Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Você entende? Então aquele compartimento, uma célula, um compartimento no coração humano, tá? Ali, isto não existe no animal, ou em nenhuma outra vida, mas no coração humano há um pequeno lugar, e eles nunca poderão chegar à conclusão do que era aquilo, mas finalmente eles disseram isto: é o lugar onde a alma do homem habita. É o lugar onde a alma do homem habita. É por isso que nós estamos falando, o despertar de um cristão. Às vezes, meu irmão, tem pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve. Ah, eu estou bem com Deus hoje, eu estou bem. Olha, gente, né, se você tem vontade de servir a Deus, não espera para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Se você tem vontade de servir a Jesus, abre o teu coração para Ele agora, porque Ele está aí nesse momento batendo na porta do teu coração. Apocalipse 3, versículo 20, Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha palavra, entrarei em sua casa. Que casa é essa? Aquele compartimento do teu coração. E ceiarei com ele e ele comigo. Então você está tendo intimidade com Deus. Você está tendo intimidade com Deus. Você entra em intimidade com Deus. Porque Ele, irmão, vem e faz morada naquele compartimento do teu coração, como Ele fez no meu. E de cada filho nessa terra que tem essa mesma paixão por Deus. São João 14, versículo 23. São João 14, versículo 23. Essa palavra que eu acabei de falar aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. E viremos para ele e faremos nele morada. O despertar de um cristão naquele compartimento do teu coração, quando você se converteu e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Tá? É aquele compartimento do teu coração. Então Deus fala a sua palavra corretamente, como imaginou no coração. Assim é, não é em sua cabeça. Se Deus quisesse dizer cabeça, Ele teria dito cabeça. Ele disse, seu coração. Mas deixa aquele mesmo homem tomar o pequeno conhecimento que ele possui em sua cabeça e dá-lo a Deus. E deixa o Espírito de Deus, do Deus vivo, descer em seu coração. Ele pronunciará cada palavra de Deus, a verdade e a cada promessa divina. Então ele poderá realizar para Deus o despertar do cristão. Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, Pai. O despertar do cristão. Obrigado, meu irmão e minha irmã, todos vocês que entraram aí. Vão compartilhando. Maria, a Isa, Pastor João Bispo, Carlos Eduardo Sanches, todos vocês que entraram aí. Tá? Eu não vi a prima Naide lá, mas eu sei também que ela deve ter entrado aí. A Isa, né? Também ali de Lins. Obrigado, Isa. Obrigado a Rosa, minha irmã, minha esposa está aqui, a Má Tereza também. Tá? Muito obrigado a todos vocês, tá?
Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que Deus te dê a cura. Meu irmão, minha irmã, que Deus te dê seu emprego, que Deus te dê aquilo que você está esperando realizar. Seja qual for o seu problema, Deus sabe de tudo. Você que está no leito de uma enfermidade, você que está lutando em favor da vida. Você que ainda não conheceu a palavra do Senhor, não conhece. Abra teu coração para Ele agora, nesta tarde. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Cura esta pessoa, Pai. Abra o coração desta pessoa, Pai. Tira aquela venda que está nos olhos dessas pessoas, Pai. Destapa, Pai, os ouvidos dessas pessoas. Abra o coração dessas pessoas, ó Deus. Conforme o querer perfeito do Senhor, meu Deus, meu Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus faça resplandecer o teu rosto e dê a paz no teu coração. Meu muito obrigado de todo o coração, todos vocês que entraram aí. E vocês que não entraram também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Até domingo que vem, querendo o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.